Cara, eu tava vendo esse vídeo do Thiago Leifert, eu vi um corte, e aí eu fui procurar e eu vi que não era nem de hoje, né? Depois do jogo contra o Botafogo, mas inclusive eu acho que dá, ainda, acho que até é melhor pra gente pegar, porque até antes de acontecer outras coisas, ele já falou sobre esse lance, é crise ou não, né? O Palmeiras vive num momento de crise ou não, porque a gente até como palmeirense mesmo, né? Não dá nem pra falar, pô, a imprensa tá colocando, não, às vezes a gente mesmo, né, levanta essa bola. Será que é crise? Será que não é? Eu acho que ele faz uma análise interessante aqui sobre esse momento e é legal a gente acompanhar pra gente conversar sobre também, tá? Eu vou deixar aí o link, inclusive, da live de ontem, né? Da live, ou melhor, de hoje, sobre o jogo aí de Palmeiras e Botafogo também, aí do canal do Thiago Life, pra vocês se inscreverem por lá também, beleza? Vamos ver aí. Reclama como o jeito que ele tá, como o jeito que ele trataram ele nessas últimas semanas e o time também. E poxa, acho que eu estando de fora por eu não ser palmeirense, eu já tinha avisado aqui na live que ia ser difícil. Lembra? Eu falei, ó, tem tempestade vindo aí, vai ser difícil, cara. Então você pega um caldeirão e coloca ali, ó. O momento mais difícil do calendário no ano. O Endrick vai embora. O Estevão se machuca. O Piquerez se machuca. O Dudu tá voltando de lesão. Felipe Anderson ainda não está adaptado ao time. Ronielson caiu de produção. Você começa a colocar tudo aí, uma torcida que não está acostumada a perder, não está acostumada a passar dificuldade, só ganhou tudo nos últimos anos. Na hora que você mistura, tem cara de crise, mas não é uma crise, é só um momento muito difícil do Palmeiras e que talvez a torcida não esteja mais acostumada, mas os elementos são muito ruins. É uma conjunção de coisas negativas que impacta diretamente na performance do time. Ontem conseguiu arrancar um empate, ainda teve um lance que podia até ter sido um pênalti, acho que foi no primeiro tempo, que depois ainda nem deram replay, eu não vi. Mas eu brinco bastante com o Abel, que vocês sabem. Eu fico brincando de fora Abel, que tem que acabar, que tem que mudar a comissão técnica, mas vocês sabem que é zoeira. Eu sou um fanzaço do Abel. E esse momento do Palmeiras, o Palmeiras passou por momentos difíceis no ano passado também. Tem um outro momento de instabilidade, mas eu não vejo porquê desse chilique todo. Eu não consigo entender por que está todo mundo tão fazendo esse escarcel todo do momento do Palmeiras. Estava na cara que ia ser difícil, tem desfalques importantes, demora para se adaptar, você pega um Inter fora de casa, assim, tá tudo difícil. A performance contra o Flamengo foi ruim, às vezes acontece. Gomes jogou muito mal aquele jogo, né? Deu a bola no pé do adversário. Acontece, mas não é um. Você parece que os caras parece que esqueceram os últimos 3 anos, e apaga tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos, os caras ganhando tudo, porque foi um jogo ruim. Acontece, pô, os caras não vão jogar bem todas as vezes. E aí também tem um pouco da má vontade com o Abel, né? De boa parte da imprensa, assim. Tem uma torcida para ele perder, que às vezes eu faço também, mas é brincadeira, mas tem uma torcida para ele se dar mal, uma torcida para ele quebrar a cara, porque ele sempre foi um cara muito combativo nas coletivas. Ele não é o cara que puxa saco da imprensa, ele não é o cara que se ajoelha e que vai nos programas, né? Ele é um cara de combate, ele é um cara que responde. Então também fica um pouco de birra com ele de algumas pessoas, assim, torcendo muito para ele se ferrar, para poder falar, tá vendo, ele não era tudo isso. Claro que ele é tudo isso, ele é um multicampeão, um baita de um treinador, sabe o que está fazendo. Ele mexeu super bem no time ontem, ele sabe o que ele está fazendo, ele conhece o time dele, e ele está vendo que o negócio não está bom. Abdullazinho, tá com pena, leva para tua casa. Pô, é que agora a gente tem o Zuba, mas aí não dá. Simone Biles caiu lá? Sério mesmo? Enfim, né, eu queria pegar essa fala dele que ele começa a citar, né, todas as coisas que tem acontecendo, né, que a gente, como palmeirense, sabe, né, a gente, aqui ó, que ele fala aqui ó. O Dudu tá voltando de lesão. Felipe Anderson, o Estevão se machuca. Pera aí, Mais difícil do calendário no ano. O Endrick vai embora. O Estevão se machuca. O Piquerez se machuca. O Dudu tá voltando de lesão. Felipe Anderson ainda não está adaptado ao time. Ronielson caiu de produção. Você começa a colocar. Provavelmente já tem gente no comentário chamando de passapano, né, falando isso, inclusive pra mim. E não é isso, a gente, pô, quem acompanha a live aí, acompanha o canal, eu tô bem tranquilo saber que eu não passo pano, que a gente comenta, a gente critica, assim, as escolhas do Abel, a gente critica, assim, não tem... A gente criticou ontem, por exemplo, que o Caio Paulista vinha jogando bem, ele tira, o Rômulo não entrou de novo, então a gente estranha muitas escolhas do Abel. Agora a gente precisa tomar um cuidado em relação a esse lance da crise, em relação a esse lance, né, de terra arrasada, e assim... Provavelmente vocês vão falar aqui pra mim, inclusive eu até vi isso nos outros comentários aqui. Viralizou esses dias, inclusive lá no X, né? De uma fala nossa lá na caixinha, né? Falando que
Perguntaram se já tinha acabado o ano, aí a gente falou, pô, tá em agosto ainda, e foi, obviamente, uma ironia ali. Mas, enfim, a galera espera muito que a gente chegue aqui, mano, tipo, esculacha a parada, né? Nós temos as nossas críticas, a gente fala, assim, mais firme, mas, assim, cara, vocês têm que entender que é o seguinte, a gente joga um esporte, a gente torce pro esporte, que não, e eu não sei se existe um esporte que é diferente disso. Não é, você não ganha sempre, cara. Você não ganha sempre. E aí eu falo, vai esperar ser eliminado da Libertadores, vai ser esperar ser eliminado pelo Brasileirão, perder o Brasileirão, né, deixar o Brasileirão distante. Não é isso. Porque assim, eu concordo, se o Palmeiras não ganhar nenhum título fora, ou que já ganhou, que é o Paulista, é um ano decepcionante, é um ano frustrante. Né, um ano ruim, né? Então, assim, você afirmar que é um ano ruim, que é um ano que fica muito claro que você precisa mudar as coisas, que é um ano que fica muito claro algumas escolhas, alguns erros. Você admitir que o ano é horrível, que o ano é ruim, não quer dizer que você é a favor da saída do Abel. Né? Então, eu não sou a favor da saída do Abel. E por que eu tô falando isso? O Thiago Leifert até falou ali do Fora Abel. E eu vi muita gente falando. Eu vi que falaram que acabou a era Abel e tal, assim. Cara, e com todo respeito, tá? Cada um tem sua opinião, não tem problema. Mas eu não consigo enxergar assim. Eu não enxergo o futebol assim. Eu enxergo o futebol como o esporte mais dinâmico de todos. Né? E eu sempre digo isso. Se fosse basquete, por exemplo, muito provavelmente Palmeiras e Flamengo ganhariam tipo, mais ainda do que ganharam nesses últimos anos. Não teriam as zebras, não teria, por exemplo, o Flamengo ano passado com um monte de vice, não teria o Palmeiras talvez perdendo uma final para São Paulo no Paulista, sendo eliminado pro CRB, né? Tem esportes que a gente vê que a diferença de estrutura, de atleta, de folha salarial, ele fica muito nítido. O futebol não. O futebol às vezes é uma noite ruim que desanda tudo, né? Às vezes é uma você viu o Dream Team ali, os caras estavam perdendo o jogo, os caras ligam uma chavinha lá, eles ganham na hora que eles querem, tá ligado? Contra a Sérvia ficou muito claro isso, que é um baita time a Sérvia também. O futebol já não tem isso, né? Pelo menos eu não enxergo. O Palmeiras vira alguns jogos, mas assim, direto o Palmeiras também às vezes confia muito nesse lance de decidir em casa, confia muito em virar o jogo e por fim não consegue, porque o futebol ele tem uma margem de erro muito pequena. Então, o futebol ele acaba proporcionando isso, você às vezes não ganhar o que você espera no ano, você não ganhar nada, né? Se acabar esse ano só com o Paulista, não dá fala que não ganhamos nada, que não ganhamos o Paulista, tá? Mas, obviamente, a gente pensa muito nesses títulos aqui do segundo semestre. E vai ser frustrante, né? E, obviamente que eu não vou gostar, obviamente que eu vou aumentar minhas críticas ao Abel, mas, gente, esse negócio de fora Abel é um negócio que me pega muito, sabe? A gente tem o melhor exemplo do mundo que é o Klopp, né? O Klopp demorou pra ganhar as paradas, ganhou. Depois que ganhou ainda, teve anos horríveis. Depois voltou, ganhou de novo. E aí acabou saindo do Liverpool. Mas ele teve, assim, ele foi da glória ao inferno pra caramba, assim como o Abel. Talvez o Guardiola seja a exceção, mas o Guardiola também, assim... você vê, né? O Guardiola teve anos aí, por exemplo, especialmente da Champions League, que era favorito e não ganhou. E isso acaba sendo um ano frustrante pra eles, né? Só que ali no campeonato inglês eles voam, né? E o Palmeiras, querendo ou não, é bicampeão brasileiro, né? E ainda com super... o Campeonato Brasileiro é super acessível esse ano ainda. O que eu tô querendo dizer é que, cara, vamos com calma. Eu concordo com as críticas, né? Mas eu acho que esse negócio de fora Abel... Tá, eu já cansei de fazer isso. Você que é fora Abel aí, me dá um nome da hora agora, valendo. 30 segundos sem pesquisar no Google. Você não conseguiu, né? Ou talvez você ache que você tenha conseguido e eu posso te afirmar que você não conseguiu. Porque não tem, tá? A gente viu o próprio São Paulo, o Thiago Leifert falou, né? Agora tá com o Zubeldia, mas o Zubeldia foi cogitado na seleção do Equador, os caras estão desesperados, porque não tem quem. Né? Você vê o Corinthians aí no Ramon Dias, os caras meio que se iludem com o Sul-Americana, Copa do Brasil, mas olha como que tá o brasileiro. Né? Aí você vê o Flamengo como Tite, o cara era seleção, mas os caras tão longe de estar satisfeitos. Talvez o próprio Botafogo seja o que está mais satisfeito com o técnico atualmente, né? Que você vê poucas reclamações com o Arthur Jorge, mas foi eliminado da Copa do Brasil também. Então vocês têm que enxergar o futebol assim. Mas enfim, cada um enxerga do jeito que quer, tá? Só tô falando do jeito que eu enxergo. Beleza? Deixa aí seu like, seu comentário, o link aí pro canal do Thiago Leifert na descrição. Tamo junto.